programa já trouxemos muita gente que faz a diferença na comunidade brasileira. Na área da educação, da saúde, na área financeira, literária, da beleza, mas nunca tivemos uma contribuição tão saborosa como a de hoje. Nossa entrevistada gosta de dizer que através da comida dela e das delícias, ela tenta trazer um pouquinho do Brasil para todos os imigrantes que moram por aqui. Um verdadeiro afago para a saudade e completa satisfação para o estômago. No Brasil, em Betim, Minas Gerais, ela tinha uma marcenaria, mas sempre amou cozinhar. E por aqui, hoje no Fazendo a Diferença, eu vou conversar com esta maravilhosa da Érica Kiducci. Você sabe que eu tava testando para não falar Kiducci. Mas, menina, todo mundo. Não é? Todo mundo. Seja muito bem-vinda. Né? Não é? Você tem que usar isso, Érica. Pois é, o pessoal já faz isso por mim. Eu falei assim, eu preciso não falar Kiducci, gente, porque é tão perto, né? É muito perto. Tanto que todo mundo confunde, né? Primeiro, eu queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês, né? Eu fiquei muito honrada com esse convite. E é uma honra, né? Fico feliz que você veio, tava assim ansiosa, porque como eu falei, é uma convidada diferente. Não é? Diferente, é um pouquinho diferente. E eu tô bem ansiosa para conhecer a tua história, até porque esse é o grande objetivo do programa também, né? A gente traz, claro, projetos, ações, coisas que estão acontecendo agora, né? Que as pessoas que fazem aí a diferença trazem, mas a gente quer saber da pessoinha, né? Claro. Quem ela é, de onde veio, por que veio. Existe uma história por trás, não né? E hoje eu quero saber da Érica. E a gente vai começar com essa história bem lá atrás. Combinado. Que o seu dom, ele traz marcas sentimentais, eu acredito. Com certeza. Pelo menos quase todas as pessoas que cozinham têm aí as suas referências. Então você veio mineira, isso não é novidade, né? Aqui eu acho que, tirando eu... Você não é mineira? Não sou! Tá vendo, gente? Tá vendo? Não sou. Eu sou do Paraná. Uau! Então, e eu sempre falo que aqui não ficou ninguém lá em Minas Gerais, né? Apagaram a luz já, porque não ficou ninguém. Veio todo mundo pra cá. Mas me conta um pouquinho da sua infância. Eu queria conhecer um pouquinho dessa Érica pequenininha. Entendi. Se lá, desses primeiros anos da sua vida, já existia relação com gastronomia, com comida. Então, vamos lá. Eu nasci num lar de muitos irmãos, né? Nós somos 5 irmãos. Ai, que delícia. Né? E a minha mãe, sempre uma pessoa muito trabalhadora, nós somos uma família muito simples, nós viemos de uma situação financeira muito complicada. E muitos filhos, né? 5 crianças dentro de casa e eu sou a mais velha. E você é nova, Érica. Quantos anos você tem? 42. Ela tem uma cara lisa, gente. Não tem tá botox. Incomodando. Aqui, ó, nem tem botox. Mentira! Juro por Deus. Incomodativa a cara lisa dela. Vai. Então, uma irmã mais velha e a minha mãe trabalhando muito para nos sustentar desde pequenos, né? E tal. E nós fomos criados pela minha avó. Então, assim, essa raiz gastronômica veio daí, né? Delícia. Uma avó mineira. Meu Deus! Que aí cozinha... a gente pode ser par, porque a minha avó era mineira. Pois é, tá vendo? Aí eu já sei tudo. Então, uma avó mineira e que cozinhava de tudo. Minha avó era cozinheira de forno, fogão, dessas, não de iguarias, mas dessas delícias mineiras que agradam todo mundo. E a minha avó era muito doentinha, ela tinha um problema de saúde e... Ela me colocava desde pequena do ladinho dela e ela ia me ensinando para eu fazer para a família toda. Porque pequena quanto? Quantos anos você se considerava assim, que eu já estava mexendo com coisa de cozinha? Com 10 anos, com 9 anos, mesmo. Era, porque eu ajudava a criar os meus irmãos mais novos. Então, não teve... Então, aí não tem jeito. Em vez de brincar de casinha... eu cuidava da casa mesma. Duro, eu cuidava da casa mesma. E assim, e a minha irmã mais nova, a nossa diferença de idade é muito grande. Porque... eu tinha 19 anos quando a minha irmã mais nova chegou. Nossa, bastante mesmo. É temporão, né? Que chamava no Brasil. É verdade. Então, assim, eu fui criando os meus irmãos. Eu sou a mais velha e eu tenho um irmão com pouca diferença de idade, mas os outros têm uma diferença maior. Então, nós fomos criando e ali, assim... Ela ensinava desde cozinhar a passar roupa, a engomar roupa, porque na época o meu pai tinha que fazer aquelas calças com friso para usar. Que então, era assim que tinha que ser, tinha que ser. Hoje tinha todo que mundo ser. Usa o que quiser, mas na época tinha muito... Era na época da panela areada, não era da panela de insufilme aí que... nem risca, nem nada. Não, que nem risca, nem nada, não. Era tudo... Então, ela me ensinou. Desde pequenininha. Então você é super prendada, não só na questão da cozinha, mas em todo o resto. Sou uma dona de casa. Oh, imagina. Ela criou donas de casa. Ela não criou netas para serem empresárias. Ela criou netas para serem boas donas de casa. O que hoje também é um grande diferencial. Porque como todo mundo vai para as outras áreas, verdade. Né, as pessoas que sabem essas coisas acabam se destacando até muito mais. Muito mais. Olha que coisa muito curiosa. Mais. E assim, eu
ao mesmo tempo que isso acontecia, a gente foi crescendo, eu fui trilhando outros caminhos e fui abrir a minha marcenaria, né? Depois lá eu comecei a trabalhar Nós vamos chegar lá, mas calma. Quero saber dessa marcenaria, porque esse salto foi muito grande. Foi. Nós vamos saber. Mas Vamos- agora, essa primeira infância ainda, né? Não na primeira infância, mas nesses primeiros anos de vida que você tá começando essa relação. Você já sentia, porque tinha muita obrigação aí Sim. envolvida. E aí poderia até gerar Não, rechaçar, refugar. Não quero fazer isso. E onde é que foi que te pegou pelo sentimento? Então, na verdade, assim, eu amava fazer, mas nunca vi isso como profissão. Eu amava cozinhar, eu amava cuidar da casa, eu sempre gostei disso, Que né? legal. Mas- Mesmo que você tenha sido meio que não obrigada, mas Não, meio que caiu no seu exato, colo essa exato. obrigação. Não, e assim, e sempre teve em mim assim, essa questão materna, né? Eu queria muito ser mãe, eu queria casar, eu tinha isso em mim, de Legal. querer cuidar das minhas coisas, de querer ter a minha família, de Uhum. cuidar da minha casa. Eu sempre fui jeitosa, né? Minas a gente fala, né? A fulana de tal é jeitosa, né? Aham. Eu sempre fui muito jeitosa com essas coisas da casa. Então, eu queria muito isso, mas eu não via isso como uma questão profissional. Eu via isso realmente como Uma característica sua. uma característica do lar, Entendi. entendeu? Mas eu sempre amei cozinhar. E você se lembra de qual foi a sua primeira receita? Ou pelo menos a primeira coisa que você falou assim, não, agora isso aí eu já sei fazer. Por exemplo, eu me lembro que foi brigadeiro, básico, mas eu me lembro que eu só fazia brigadeiro. Por muitos anos eu fazia só brigadeiro, porque era a única Então- coisa que eu era pequena e tinha, né? Então, Aprendi. eu não lembro. Eu não lembro. Porque assim, eu cozinhava realmente todos os dias. Olha E assim, só. tanto que assim, ontem eu tava fazendo um evento e a minha irmã foi uma pessoa que foi me ajudar ontem no meio do evento. E aí, na hora que eu tava na beirada da panela, a minha irmã falou assim: ô, minha neta, Dora de areita esse alho que é muito triste, um alho cru. Lembrando da sua Lembrando avó. da minha Como é o nome avó. da sua avó? Minha avó era Sônia. Sônia. Era. E Porque ela chegou a fazer a voz? ela chegou, ela que ficou graça isso, imitando, que porque a gracinha. gente ficava na beira, assim, o meu avô também morava com a gente, e ele falava, ô, gente, é muito triste, um gosto de alho cru. Então, assim, realmente nós fomos criados assim. Então, eu não tenho uma receita específica. Eu amei. porque- Muito triste o gosto de alho cru. Foi, ó, tipo assim, com dor aquilo, saindo assim. Então, eu escuto isso, assim, eu tô na beira do fogão, às vezes eu escuto, eu lembro dela me dando Olha. aquelas dicas, dela falando aquilo ali, dela, ó, tem que dourar mais, cadê a cebola? Ontem a minha irmã falou comigo assim também, você não vai pôr cebola, né? Porque tá muito calor e a cebola às vezes azeda a comida. E aí a minha irmã falou, você não vai pôr cebola? Eu falei, não vou pôr cebola hoje porque azeda a comida. Ela falou, minha avó retumbou no caixão agora. Então, assim... Olha então, era só. todos os dias, era um cotidiano nosso cozinhar, porque ela realmente ficava do lado assistindo, ensinando Que legal. e tal. E era muito curioso, porque a minha avó, assim, ela era muito simples, mas não tinha nada que você falasse assim com ela, assim, olha, eu queria fazer uma moqueca de peixe. Não tinha nada que ela não soubesse. Ela sabia. Que coisa impressionante, Ela né? fazia, sabe? Eu queria comer um bolo de tal forma. Sabia Ela fazer. sabia fazer também. E também é daquelas pessoas, porque eu sei que a minha mãe é desse estilo, assim. É. De que você olha na geladeira, você olha e fala assim, não tem nada. Não tem nada pra fazer. Ela E a pessoa abrir e consegue fazer um jantar. o jantar inteiro. É assim completo, também? é assim. Que loucura. Isso é um dom, né, gente? É um dom. Isso É é um- assim? Eu sou assim. Ai, que saco. Que irritação. Eu sou assim, eu invento moda com pouca É coisa. mesmo. Eu acho É. maravilhoso isso. Porque É. a gente, assim, eu até cozinho muito bem. Não vou dizer, porque também se eu não cozinhasse com a mãe e com o meu pai que eu tive, não tinha condição. Porque ele tinha que ter o sanguinho. É verdade. Mas eu tenho que ter os ingredientes. Eu não consigo fazer mágica. Eu falo que ela faz mágica. Você É. faz mágica Eu também. faço mágica também. Eu faço mágica também. E eu invento muita moda. Olha. E outra coisa, Você não segue receita? Você segue receita? Não sigo receita. Ai, gente, eu tô falando É. igual. E sabe o que acontece? Às vezes as pessoas falam assim comigo, me ensina a fazer tal coisa. Você não E eu sabe não ensinar. sei ensinar. Nossa, é igualzinha a minha mãe falando. Eu não sei ensinar, eu faço no olho. E outra coisa, principalmente aqui na época de Thanksgiving, de Natal, a gente tá falando assim, de muita coisa. Eu tô falando assim, de Você 100 cozinha 200 panelas ao É mesmo tempo. isso que eu tô falando. É 120 libras de carne pra temperar, pra fazer pro Natal das pessoas. Aquelas paneladas. E eu faço no olho. É no, Como que dá certo dá isso, certo, gente? no final dá certo. Igual eu tô te falando, eu vou tendo aquela noção, é no olho. Eu E você sei não se ensinar. lembra quando foi, de repente, não então na infância, mas em que momento que você falou assim, nossa, como eu amo fazer isso aqui? Ou só foi mesmo quando você começou a trabalhar com isso? Então, como eu falei, assim, eu lembro que no Brasil, alguns amigos falavam assim comigo, você tem que abrir um restaurante, você precisa, né? Já Porque eu começaram a te gostava despertar essa vontade. Aham. Eu gostava de cozinhar. Eu reunia as pessoas, eu sempre tive isso. E outra coisa, nós somos 5 irmãos. Viramos adultos, todo mundo casou e juntou aquele, né, dia de domingo, Aquele monte de gente. aquele monte de gente.
né? E assim, eu lembro que o meu marido falava assim comigo, eu não consigo entender por que junta tanta mulher na cozinha e o almoço sai 5 horas da tarde. Ele sempre falava isso. Então, assim, a gente reunia pra fazer comida, panelada, né? Um monte de gente, casou, um monte de menino, enfim. E quando eu juntava os amigos, o meu hobby sempre foi isso. Vamos reunir pra comer. Vamos reunir pra fazer comida. Vamos ter esse aquela momento. história que eu brinco lá em casa, né, na minha família. Tá todo mundo do Brasil, mas eu brinco até hoje, que assim, tá todo mundo triste? Vamos comer. Tá todo mundo feliz? Vamos comer. Na verdade, programa de brasileiro, o social de brasileiro envolve comida. Sempre. É inevitável. Verdade. É inevitável. A gente não imagina fazer... Vamos reunir pra ver jogo. O que vai comer? O que vai comer? É a primeira pergunta. É a primeira pergunta. Não tem jeito. O nosso social, ele envolve comida. Então, eu sempre gostei de fazer. E os amigos falavam isso, mas eu realmente não conseguia imaginar isso como uma profissão. E aí, houve a história da marcenaria. Você já estava casada? Ou foi uma coisa solo? Como é que foi isso? Quando eu estava recém-casada, né? Eu casei muito nova. Eu casei com 19 anos. Nossa, super nova super mesmo. nova. Ainda com o mesmo marido? Com o mesmo marido. Olha aí, gente. Vamos fazer 25 anos de casados. O mesmo marido, graças a Deus. Um ótimo marido, por sinal. Que bom. E come às 5 da tarde, porque tem que ficar esperando Tem que ficar esperando. E até hoje. Agora, aqui nos Estados Unidos também, come 5 da tarde. Então, eu casei. E aí eu saí de onde eu estava trabalhando e eu fui, enfim. Aí eu conheci uma amiga que trabalhava nessa área de móveis planejados e ela me levou para trabalhar com ela, ela me ensinou trabalhar. E ali eu caminhei dentro dessa área, cresci. Tinha aqueles sites todos para você planejar, exatamente. Era uma onda no Brasil isso aí. Exato. Que era o programa que fazia o projeto. Então, assim, eu virei a rainha dos projetos e tal. Eu cresci muito. E aí eu fui trabalhar numa empresa onde eu cresci muito dentro dessa empresa e eu tive aquelas ideias maravilhosas que a gente tem, não é? A gente tem umas ideias, tipo, se pra ele eu tô ganhando tanto dinheiro, se for pra mim eu vou ganhar muito mais, né? Claro. A hora que enfim. E aí eu comecei a trabalhar por minha conta, abri minha marcenaria, eu e meu marido, onde eu fazia os projetos, mas eu tinha a equipe que trabalhava. Durante muitos anos nós fomos muito bem sucedidos e eu nessa área. Até que veio uma crise muito grande no Brasil, né? Isso faz uns 12 anos atrás, quando teve a Copa do Brasil, do mundo no Brasil. Nossa, veio uma crise muito forte. E assim, lá no Brasil, esse ramo de imobiliário planejado, ele caminha com a construção civil. Quando a construção civil cai, ele cai junto. E foi o ocorrido. E aí, nessa época, e assim, desde criança, eu sempre tinha dentro de mim que eu queria vir morar nos Estados Unidos. Ah, é? Tinha esse desejo? Tinha. Já não foi um acontecido? Não. Era um desejo... E da onde surgiu? Não sei, acho que dos filmes, da televisão. Eu não tinha nenhum parente aqui, eu não tinha ninguém. Era realmente uma... Da sua cabeça? Da minha cabeça. Da minha cabeça. Eu sempre falava, um dia... eu vou morar lá. Olha só. E olha que curioso. Eu lembro que um dia eu falando isso, eu era menina e eu falei com a minha mãe ficou extremamente ofendida. Porque ela falou assim, que filha, que boa filha é essa? Que o sonho dela, em vez de ficar perto da família, é ir embora. Que tipo de vida que você quer ter, que você quer ser? Porque eu pensava isso solteira, eu falava assim, eu quero ir morar fora, eu quero ir morar em Nova York, eu quero... Aí a minha mãe ficava assim, meu Deus, que tipo de vida que você quer ter, que você quer morar longe da família? Olha só, o que será que ela pensava? Eu não sei o que ela pensava, mas ela ficava ofendida quando eu falava isso. E hoje ela fica ofendida quando eu falo que eu quero voltar pro Brasil, viu? Hoje ela tá morando aqui? Não, ela vem só a passeio, mas ela acha um absurdo eu falar que um dia eu quero voltar. Você quer voltar, olha só. Um dia. E então... a minha marcenaria faliu, e nessa época, assim, eu falei com meu marido, falei, olha, eu não vejo possibilidade, eu acho que a hora é agora. Olha só. E você sabe que eu já ouvi muitas histórias aqui de muita gente que já veio aqui conversar comigo, que é sempre nas crises, assim, nos momentos mais assim, não sei pra onde vou, que surgem essas soluções, assim, sim, inesperadas, inesperadas. Né? E assim, era literalmente isso, era a única solução que a gente tinha. Eu não via futuro lá mesmo, como recomeçar, né, do que fazer. Então a gente juntou um pingo de dinheiro que a gente tinha $5.000 na época, para recomeçar a vida aqui, o que era muito pouco. Então nós viemos sem conhecer ninguém, sem ter ninguém, nenhum ponto de apoio aqui. Eu também, assim. Sem ter ninguém. E foi literalmente, tipo assim, aquela coisa pesquisando nos bazares, entrando nos grupos. Faz quanto tempo você tá aqui, Érica? 10 anos. A nossa história é bem parecida. Pois é, 10 anos. Então, assim, nós entramos no avião e viemos sem nenhuma expectativa, eu acho que isso é até bom.
Porque quando você gera uma expectativa, você não se Ou prepara. se espera receber a ajuda de alguém, Não. né? Porque tem tanta história É, triste da pessoa que, não, eu achei que fulano ia me ajudar, quer me dar casa, ia me dar isso. Chega a pessoa que Não. fica a e revelia. olha que curioso. Quando a gente chegou, eu entrei nos bazares, aí a gente foi procurar um lugar, muita dificuldade. E o primeiro ponto. Aí quando veio eu, meu marido, meu filho, que na época tinha 8 anos, e veio a minha sogra, a minha Nossa. cunhada e uma sobrinha pequenininha. Nossa, bastante gente. Nós íamos em 6. Jesus. E esse era dinheiro todo que nós todos tínhamos. Sim. Era para a família toda, isso era o que a gente conseguiu trazer. E aí eu pensei, a minha sogra vai ficar com as crianças, nós vamos todos trabalhar e tal. E aí aquilo que a gente fala, né? O meu primeiro emprego aqui foi de housekeeper numa casa de família. Sabe como que eu consegui esse trabalho? Engomando roupa. Olha! Porque o dono da casa, ele era de uma igreja evangélica que tinha que usar roupa social. Que ter aquilo lá que você aprendeu pra fazer pro seu pai. Exato. E aí ela virou e falou assim, olha, você se importa de fazer um teste? Aí eu falei, qual é o teste? Aí ela, eu queria que você passasse roupa e engomasse as calças do meu marido. Aí eu falei, olha, eu sei fazer isso. Gente. E aí tava eu fazendo teste, mais umas 2. E eu passei porque eu era a única que sabia engomar roupa. Olha que legal. Mas é assim mesmo, né? Olha que louco. Aquelas coisas que a gente aprende que você nem sabe que você vai Você usar. não sabe que um dia, porque hoje em dia ninguém passa roupa. Pois né? é. Eu acho que na vida a única pessoa que ainda passa roupa na vida Assim, aqui é eu. É você. Eu ainda Eu passo tenho certeza que... Eu acho, não, eu tenho certeza disso. Parece loucura, mas eu ainda passo roupa. E como é que surgiu o mundo gastronômico como carreira pra você? Aqui. Então, aí, no meio desse tempo, a vida muito difícil aqui, a minha cunhada não conseguia trabalho, e aí ela resolveu ir para Filadélfia, porque ela tem parentes do pai da filha dela que moravam na Filadélfia. Uhum. E aí eu fiquei aqui com com meu marido e com meu filho. E ela, minha sogra e minha sobrinha foram embora para Filadélfia. Tá. E aí, meu marido trabalhando, quem é que ia cuidar do Dani? Uhum. E eu achava na minha cabeça que as pessoas iam ficar. Mas ele era um menino grande, de 8 anos, que usava fralda, que não falava, que tinha necessidades especiais. Uhum. Ninguém ficou com o Dani pra mim. Nossa. Ninguém ficou com o Dani pra mim. E aí, diante daquelas circunstâncias, só meu marido trabalhando, o inverno batendo na porta, as coisas ficando muito difíceis de se manter. Alguém virou pra mim e falou assim, você não sabe fazer nada de comer pra vender, porque às vezes você pode fazer de dentro de casa. E você assim, olha, você sabe. Na hora eu falei, E detalhe, eu gosto de cozinhar, mas assim, aí eu lembro que o meu irmão que ficou no Brasil virou pra mim e falou assim, olha, meu irmão mora em Patinga. E aí lá muitos amigos, que ele é da Uzi Minas e tal, os amigos dele falaram assim, olha, por que sua irmã não olha criança pros outros? Ele contando pros amigos da dificuldade que eu tava passando. Eu falei, não, eu não quero olhar criança, porque eu não tenho paciência com criança, eu não quero olhar criança. Já tem que olhar a minha criança. Eu não vou olhar criança. Olha só. E tal. Aí eu falei assim, olha, e a minha família tem uma receita de empada, que é muito boa. Tanto que eu fiquei conhecida como a rainha das empadas. É mesmo? Foi o primeiro título que você teve. Porque hoje em dia, eu estava aqui antes de começar essa entrevista, reclamando que eu não comi essa comida ainda, porque é muito famosa aqui. Exato, então. Aí eu falei, eu vou começar a fazer empadas pra vender. Delícia, adoro empada. E eu falei, eu vou divulgar. Na época os bazares estavam super em alta. Eu falei, eu preciso divulgar, eu preciso que uma pessoa compre. Porque se ela comprar, vai espalhar. Vai fazer propaganda. E não deu outra. Não deu outra. Que Eu comecei a fazer empadas. E aí eu comecei a ter vários clientes de empada. Vários. Quem comprava, pedia. Aí começou a me perguntar, você não faz tamanho festa? Você não consegue fazer pra festinha? E continuou. Aí meu marido, veio o inverno, meu marido ficou quase sem trabalho. Aí o que eu fazia? Eu fazia de manhã cedinho, tipo 200 empadas. Punha numa bacia... Não, e eu ia nos comércios brasileiros vendendo de porta em porta. Eu vinha aqui pra Framingham, eu ia de comércio em comércio, nos salões de beleza, nas oficinas mecânicas. Trabalhou pesado. Pesado. Hein? Outra coisa, eu ia pra Boston, eu pegava e Everett ali, aquelas Broadway e tal, eu pegava ela do início ao fim, meu marido ia descendo, o Dani dentro do carro, e ele ia descendo, a gente ia descendo de carro. A família toda. Porque isso é uma coisa que a gente vai ter que falar a respeito, porque tantas outras mães... podem estar escutando e vendo aí uma luz muito interessante. Você, logo que a gente começou a conversar, né, antes da entrevista, efetivamente, você já me contou do Dani. Sim. E contou que ele foi, na verdade, a grande razão para o seu sucesso. Sim. Né? O que muita gente acha que, às vezes, pode ser um impedimento. A explicação pro não sucesso. Pro não sucesso, né? não.
E você, desde o começo, não, foi por conta do meu filho, por causa do meu filho. Então, isso é muito legal. Você olhou pro outro lado, né? Ao invés de você olhar, não tem como fazer nada porque eu tenho que cuidar dele. Você foi procurar o que é que eu posso fazer com ele. Com ele. E assim, e foi a melhor experiência que eu tive, porque no Brasil eu trabalhava muito, assim, tanto que assim, a minha irmã brincava comigo, falava assim, olha, você não é mãe do Dani. A mãe do Dani são as babás que cuidavam dele pra mim no Brasil. Não, aqui eu sou a mãe do Dani. Quem cuida dele sou eu. Quem cuida dele sou eu. Eu tive esse privilégio de 8 anos de vida dele pra cá. Quem cuida do Dani sou eu. Eu tenho o meu negócio, eu tenho a minha empresa, mas eu sou a minha principal função é ser a mãe do Dani. Ai, que legal, né? que legal. Então, assim, e aí começou aquela questão das empadas e tal, e continuou as empadas funcionando e tal. E aí eu lembro que veio um Thanksgiving. Quando chegou o primeiro Thanksgiving, uma pessoa me ligou. Na verdade, não foi uma pessoa, foi a Sara, filha do pastor Manuel, aqui de Framingham. E ela me ligou e falou comigo, olha, eu vou fazer a festa da minha empresa aqui, dos funcionários. Você não faz feijão tropeiro? Aí eu faço feijão tropeiro. Por que não faz isso? Eu sou mineira, eu faço feijão tropeiro. E ali eu fiz feijão tropeiro, eles são goianos, né? Eu fiz creme de milho e tal. Pronto, acabou. Aí já veio pro Natal, aí já começaram os pedidos pro Natal. E ali começou. E nessa brincadeira, com o tempo, o meu marido teve que largar o trabalho. Pra te ajudar. Pra me ajudar. Olha que coisa muito pra incrível. Me ajudar. Porque a gente continuou e tal. Aí teve o mês de janeiro, que aí começou a cair as vendas, porque janeiro, o que o pessoal quer fazer? Dieta. Comeu muito no Natal. Comeu demais. Aí eu cheguei no salão, com a minha baciada de empada, ninguém comprava, e tinha uma cliente que comprava sempre muito, e essa cliente virou pra mim, eu virei pra ela e falei assim, olha, o que aconteceu? Por que ninguém tá comprando empada? Aí ela virou pra mim e falou assim, ué, Érica, tá todo mundo de dieta? O Natal, o Thanksgiving e tal. Aí ela falou assim, inclusive eu queria ver uma coisa com você. Você não faz marmita fitness? Se eu te der, eu tô com uma nutricionista e tal, você não faria pra mim o meu programa de marmita fitness? Aí eu virei pra ela e falei assim, eu faço. Só tem uma coisa. Tem nada que ela não faz. Só tem uma coisa. Se você deixar eu divulgar esse menu pra todo mundo na internet e eu poder pegar mais clientes, eu faço pra todo mundo. E eu virei pro meu marido e falei assim, olha, se a gente conseguir 5 clientes na semana, pronto, pra gente poder fazer as marmitas, até voltar o movimento das empadas, a gente consegue sobreviver até lá. Na primeira semana, nós tínhamos 19 clientes. Nossa, com o menu que a minha cliente de empada divulgou. E ali começou o projeto de marmitas. E fazem já... Começou em 2019. Nós estamos em 2026, todos esses anos aí, olha. E o que você... A gente tá acabando, infelizmente, nosso tempo é curto pra essa história maravilhosa dessa mulher. E uma história gostosa, né, gente? Da gente querer saber, daquela fome. Eu tô aqui morrendo de fome. Mas me conta, assim, o que você acha que... Porque você já foi a Érica das empadas. Já foi a Érica das marmitas fitness. E agora? Eu sou a rainha das noivas. A chefe das noivas. Pronto. Teve um casamento ontem, inclusive. Fiz um casamento ontem, da Claudete e do Carlos. Foi lindo, foi muito bonito. Uma quarta-feira. E é o quê? O buffet completo, faço docinho também ou não? Só a parte de sal, eu trabalho com catering da parte de comidas. Entendi. Né? E assim, eu queria muito contar assim, o que Érica, você faz um cardápio sofisticado? Não. Não, eu trabalho com memórias afetivas. Mesmo. Que é por isso que você veio. Era o nosso fechamento, nossa conversa está terminando e eu queria exatamente falar disso. Porque... o nosso programa não tem intenção comercial, a intenção é exatamente isso. O que é que você tenta resgatar quando você cozinha? Memórias afetivas. Eu quero oferecer para o meu cliente aquela lasanha que tem o gosto da comida da avó dele, aquele franguinho com quiabo que ele comia na casa da tia, a maionese que a mãe faz em casa no dia do domingo que ele não come mais. Então, eu trabalho com comida brasileira. O nosso menu é brasileiro, a nossa comida é isso. Apesar de que hoje a gente está trabalhando. Olha, outro dia eu fiz uma festa indiana. Meu Deus do céu. E eu pesquisei, eu trabalhei o menu indiano. Segunda-feira passada eu fiz um casamento para 350 americanos. Não tinha nenhum brasileiro. E o que foi a comida? Ela me pediu um breakfast. Nós fizemos um tradicional café da manhã à noite. Porque eles se conheceram num café da manhã. Olha que legal, May. Então, mas você vê, ainda tem a relação com o sentimental. Com sentimento. Então, eu trabalho com sentimento, eu tento trabalhar aproximando. Outra coisa, eu tenho as degustações. Eu faço as degustações para os noivos. E eu faço elas na minha casa. Porque eu gosto que eles conheçam o Dani, eu gosto de mostrar para eles a minha história, da mãe, do pai, que
que fez aquilo ali ao redor do filho. Então, o Dani é uma figurinha super conhecida. É um mascote, ué. Não é o mascote do negócio, é o mascote da sua história. É da minha história, da minha história. E assim, sempre eu tento passar isso, até no meu Instagram, quem me segue sabe, que a gente pode levar uma vida com mais leveza, mesmo trabalhando tanto, mesmo tendo essa vida difícil que a gente tem aqui na América, mesmo sendo mãe atípica, né? A vida pode ser mais leve, eu tento passar isso o tempo todo. Pra gente encerrar, bem brevemente, eu queria que você me contasse alguma história de alguma das suas clientes ou algum dos momentos que vocês, né, fez esse reviver, esse despertar de alguma história dos seus clientes, né? Ou que nem você estava contando aí da maionese da avó, da lasanha da mãe, que alguém chegou pra você e falou: meu Deus, você não sabe o que eu senti quando eu comi sua comida. Eu posso falar do casamento que eu fiz quinta-feira passada. Conta. Eu leiloei uma galinha. Essa Érica não dá. Foi o máximo. Um cliente de Minas, um querido, João e Emily, e eles me pediram isso. Eles queriam um cardápio de memórias afetivas. E eu preciso contar que ele fechou comigo e ele contratou um buffet lá em Minas para fazer para a família dele que ia assistir por vídeo o mesmo menu que eu ia fazer aqui. Lindo. Amei. Então, e nós trabalhamos um menu voltado com as raízes dele. E até no meu Instagram postou o vídeo. Na hora que eu fiz, ele queria muito comer uma galinhada. E é lindo o vídeo, quando eu mostro, ele não sabia que eu ia fazer, quando eu abro a panela e mostro pra ele que a gente fez a galinhada que ele queria, que sabe? E aí teve até o leilão da galinha. Teve o leilão da galinha. Em vez de cortar a gravata, nós leiloamos uma galinha, $4.000 a galinha foi vendida. Perfeito, gente. Amei. Gente, aí olha, serviço completo, a gente faz o leilão também. Olha, gente, a gente vai ter que encerrar, mas na próxima, porque ela vai voltar aqui. Eu vou voltar. E ela vai ter que trazer alguma coisa pra gente comer. Aí eu quero saber o que ela vai despertar em mim. Desculpa, esfarrapada, só pra eu comer, viu, gente? Ai, pois nós vamos ter que fazer cueca virada, né? Ai, que delícia. Nossa, amo de paixão. Meu amor, muito obrigada por ter vindo. Foi um prazer conhecer mais sobre você. Você é uma pessoa maravilhosa, adorei conversar com você. Eu que agradeço, vou estar sempre à disposição. O que vocês precisarem, contem comigo. Eu amo essa comunidade de Framingham brasileira, onde sempre que devem te amar também. Me amam também. Certeza. Mas eu amo essa comunidade brasileira. Eu trabalho para a nossa comunidade e é um prazer. É um prazer todo nosso. E assim, a gente vai combinar essa volta, mas com comilança. Vamos combinar mesmo. A gente quer aproveitar também esses dotes todos aí. Vamos combinar. Vamos fazer um programa especial só de comilanças. Eu já tô com água na boca, gente. Pessoal, na semana que vem a gente volta com mais destaques da comunidade brasileira, assim como a Érica. E a gente se vê logo mais. Muito obrigada, a gente se vê. Tchau.